Olá, e dando continuidade ao nosso grupo de movimento, vamos apresentar hoje, falar um pouquinho aqui sobre o segmento torácico na psicologia clínica corporal. O segmento torácico, ele é o quarto segmento, que é a sede do afeto, da emoção e da identidade. Correspondentes anatômicos são os músculos de toda a caixa torácica, como os peitorais, os deltoides, os intercostais, os membros superiores, além do coração, do pulmão, da glândula timo, muito importante, e a coluna torácica. E a defesa desse segmento é justamente quando não se pode simplesmente ser. E por que eu não posso ser quem eu sou? Segundo Navarro, a origem desse bloqueio, dessa defesa, está voltada ao sentimento de dúvida em decorrência de uma insatisfação oral ou de uma retenção anal, ou ao mesmo tempo, né, essa insatisfação e essa retenção que confere um ar de onipotência à pessoa, que se manifesta por meio de busca de realizações extraordinárias e de sucesso, típico do traço de caráter fálico narcisista. E as biopatias encontradas nos fálicos narcisistas são justamente a deficiência imunitária, a deficiência do timo, a asma, a bronquite, a angina e as cardiopatias. Ou seja, ao mesmo tempo que se vê aquele tronco muito estufado, né, muito cheio de poder aparente, as biopatias são biopatias que encolhem tremendamente a pessoa, né, que é o movimento contrário àquilo que ela acha que ela realmente é, né? Lá no âmago dela. A diferença entre a defesa estufada e aquelas fragilidades, né? São doenças psicossomáticas, muito psicossomáticas e que demonstram muita fragilidade, desamparo e vulnerabilidade. Em muitos casos, onde não há nenhum comprometimento cardíaco, mas o sujeito é acometido constantemente por palpitações e taquicardias que o lembram a existência do próprio coração. Essas pessoas acreditam que sofrem de alguma doença e vivenciam uma sensação de tensão prolongada associada ao medo de morrer. O medo da morte é muito característico desse segmento. A esta patologia se dá o nome de neurose cardíaca. Os sintomas comuns são de dor retroesternal, sensação de fadiga, respiração irregular, taquicardia, palpitações e sensações de frio ou calor nas extremidades, que sempre se manifestam quando o sujeito que já vive sob uma tensão prolongada é obrigado a um esforço suplementar. Ou seja, essas pessoas têm assim muita dificuldade de resistência, de suportar qualquer esforço extra que lhe apareça pela frente, principalmente as questões emocionais, né? E essas questões psicossomáticas sempre ocorrem com pessoas hiperativas e competitivas, que têm uma visão sempre muito pessimista das coisas. São afetivamente reprimidos,
subordinando as pulsões e desejos para poder alcançar a perfeição. Ou seja, ele está sempre colocando a vontade dos outros, talvez para ser aceito, né? Concordando em fazer o que as pessoas lhe pedem e querem para poder ser aceito. Tudo isso pelo preço de um aumento da ansiedade e da agressividade. É comum haver na história de vida a morte de uma figura parental por doenças cardíacas. A pessoa sempre vai se lembrar de alguém na família que morreu de infarto. Pragmatismo, compulsão para o trabalho, falta de tempo, ambição, autocontrole aparente, meticulosidade, excesso de escrúpulos com dificuldade para agir são características comuns nesses indivíduos fálicos narcisistas. Segundo Navarro, apesar das dores agudas causadas em momento de crise, mas na verdade geradas por alguma nevralgia dos intercostais, pode-se levar o paciente ao alívio simplesmente estimulando a respiração, fazendo com que ele respire e deixando claro que não há nada de errado com seu coração. O fálico narcisista sempre acha que vai morrer de infarto ou que está infartando. E além dessa prática respiratória, nós temos uma prática muito interessante que é a meditação. A meditação, um exercício de concentração que visa equilibrar emoções, trazendo uma forma de lidar com o estresse físico e psicológico, uma forma muito potente de grande eficácia que nós vemos vendo ao longo do tempo, né? Que realmente a meditação é potente e de grande eficácia. Porém, com o ritmo acelerado do dia a dia, o foco na respiração ainda é algo desafiador para muitas pessoas, infelizmente. E nessa guerra entre razão e emoção, todo rei precisa de conselheiros e todo coração precisa de uma cabeça que lhe dê olhos e ouvidos para que entre em contato com a realidade. Isso é a plena verdade. Mas também não se pode permitir que a cabeça pense que domina, pois isso é trair o seu coração. Essa é uma frase do Alexandre Lowen no livro dele, Bioenergética. Uma anotação muito interessante e que eu coloquei aqui para a gente refletir. Porque o compromisso com a vida do corpo é a única certeza de que a viagem culminará no autoconhecimento, segundo Lowen também. E se alguém deseja viver mais rica e plenamente, deve abrir seu coração para a vida e para o amor. Sem amor a si próprio, aos demais, à natureza, ao universo, o indivíduo é frio, alienado, desanimado. Dos nossos corações flui o calor que nos une ao mundo em que vivemos. Essa é a quentura desse quarto segmento, que justamente é o sentimento de amor. Essa quentura é o sentimento de amor. O objetivo de toda terapia é ajudar a pessoa a aumentar a sua capacidade de dar e receber amor, de ampliar e desenvolver seu coração, e não só sua mente. E assim eu convido vocês à nossa prática de hoje, uma meditação ativa do quarto segmento,
a meditação do coração. Vamos lá?